O Intercept fez essa matéria. Flávio Bolsonaro negociou com o Vorcaro 134 milhões de reais para filme sobre Jair. Mensagens obtidas pelo Intercept indicam conexão direta entre Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, que está preso. Novembro de 2025, isso foi aí às vésperas da prisão do Daniel Vorcaro. 16 de novembro, fala, irmãozinho, tô na igreja, terminando, te chamo. E ele diz, irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços. Naquela abreviatura típica de mensagem de WhatsApp, ABS. Olha só que fofa essa mensagem, gente. O Flávio Bolsonaro, candidato, suposto combatente do sistema, mandando para o Vorcaro, irmão, tô e estarei sempre contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. E aí o Vorcaro manda uma imagem de visualização única, daquele tipo que ele trocava com o Alexandre de Moraes. Pois é, todo mundo recorrendo aos mesmos expedientes, estou falando só aqui do tipo de mensagem. E o Flávio diz lá, amém. Aí o Flávio, beleza, já deu certo, irmão. Nos falamos amanhã. Abraço. Já deu certo, irmão. Vídeo de visualização única que o Flávio Bolsonaro mandou, imagens relacionadas ao filme que estava sendo produzido sobre o Jair Bolsonaro, com o ator Jim Caviezel, um ator americano. E o Flávio diz: está perdendo, irmão. Tudo isso só está sendo possível por causa de você. Maravilhoso, né? Tudo isso só está sendo possível por causa de você. Tem uma música tradicional cantada por Jorge Ben, por causa de você, bate em meu peito, baixinho, quase calado, um coração apaixonado. Pois é, me faz lembrar esse tipo de romance, essa coisa linda, da generosidade de um, da gratidão do outro. Imagina. E o Daniel Vorcari, que demais, ficou perfeito, curtindo ali o filme que estava sendo produzido com o financiamento dele. Quer dizer, várias mensagens aí que mostram essa relação que o Flávio não tinha revelado até aqui. E esse é um ponto muito importante, porque não se cobra de um candidato à presidência da República que seja sincero, que seja transparente. A gente está falando de um escândalo que já dura 6 meses na sua fase mais aguda, depois da prisão do Daniel Vorcari, fora os meses anteriores. Eu era diretor de jornalismo de outro veículo, fizemos uma matéria de capa sobre a encrenca Master. Isso foi feito, sabe quando? Em abril de 2025. Essa encrenca já estava no ar há muito tempo e mesmo assim, Flávio Bolsonaro estava com uma relação de busca de financiamento para o filme de autopromoção da família dele. E, no fundo, funciona como uma propaganda política e vai ser usada, evidentemente, na corrida eleitoral. Ele poderia se distanciar desse tipo de figura e seria muito mais condizente com o discurso feito em carro de som, feito nas redes sociais, etc. Mas não, estava lá próximo e, diante de todo o desgaste do Daniel Vorcari, ficou caladinho, não contou para ninguém que isso tinha acontecido. Ele sempre soube que trocou mensagem com o Vorcari. E quantas vezes apontei aqui nesse programa que o Flávio estava caladinho sobre o caso Master, que não ousava falar, que não fazia articulação para que a CPI fosse instalada, só agora que houve a operação contra o Ciro Nogueira, que aí gerou um desgaste para ele, é que ele está posando de defensor das investigações. Então agora vamos ouvir o áudio ao qual eu estava me referindo, entre Flávio Bolsonaro, na verdade enviado por Flávio Bolsonaro, para o celular de Daniel Vorcari. Pode soltar que eu legendei uma imagem aqui muito condizente. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né?
Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Ele não tinha contado para ninguém, ele ficou lá caladinho, quer ser candidato a presidente da República sem revelar a relação com o protagonista do maior escândalo do país nos últimos tempos. Só está se posicionando agora em razão da revelação feita por terceiros. Não contou para os seus eleitores. Acho que tem aliados dele, inclusive, principalmente esses que não são ali do núcleo mais íntimo, que nem sabiam dessa história. E certamente tem gente sendo pega de surpresa. Não o núcleo mais íntimo, obviamente. E eu pergunto: um sujeito que não consegue administrar a produção de um filme de propaganda da própria família quer administrar o país inteiro? Está lá com todo mundo pendurado, ficou ali na iminência de não conseguir pagar parcelas do contrato porque dependia do dinheiro do investimento. Estava cobrando, ó, desculpa aí, desculpa o áudio longo e tal. Eu sei que você deu para a gente essa liberdade. Você imagina o Daniel Worcaro, como é que ele fazia? Tudo que a gente já sabe hoje, quantos consultores, escritórios de advocacia, os lobistas todos, né? Toda aquela turma, Guido Mantega, Michel Temer, Henrique Meirelles, o escritório Barci de Moraes da esposa do ministro Alexandre de Moraes, fora o que estava mandando pagar lá no Resort Taiaiá para o seu cunhado e operador Fabiano Zé. Imagina como é que o Vorcaro falava. Não, pode me cobrar, pode me cobrar. O cara estava faturando bilhões num esquema fraudulento, querendo proximidade com todas as pessoas que têm poder, ou tinha perspectiva de poder, ou tinha influência sobre quem tinha poder, e chegava lá dizendo: não, eu dou mesmo dinheiro e tal, e pode me cobrar. Aí o Flávio fala assim: oh, sei que você deu a liberdade e tal, mas eu não gosto de cobrar e tal, mas pô, vai pegar mal pra caramba. Imagina o Jim Caviezel dizendo aí numa entrevista que foi trabalhar no Brasil para uma equipe brasileira e tal, e não foi pago e teve que cancelar o filme. Olha só que vergonha, a que ponto chegou. Então, esse é o áudio do Flávio Bolsonaro cobrando o Daniel Vorcaro que realizasse os pagamentos. E tem um detalhe muito importante: ciente de que a situação do Daniel Vorcaro estava já complicadíssima. Complicadíssima. A gente está falando aí de um áudio de 2025, quando a encrenca master já estava consolidada. E o Flávio, mesmo sabendo, ele mantinha essa relação e queria o dinheiro. Curioso, né? Como os Bolsonaro vão atrás da grana, mesmo que ela esteja com um empresário com toda a fama que o Daniel Vorcaro, àquela altura, já tinha. Ele precisa honrar os compromissos, etc. E usa ainda toda essa lábia, toda essa camaradagem, uma linguagem ainda de Deus, e estamos passando uma situação muito difícil e tal, em razão possivelmente da prisão do pai. Não se distanciou dessas pessoas, dessa elite econômica mancomunada com os poderes. Pelo contrário, buscava faturar em cima dela para fazer autopromoção, para depois faturar politicamente, eleitoralmente e, óbvio, financeiramente mais ainda. Então, tem muitos elementos aí, não só da seara política, mas da seara moral, de como esse tipo de relação, esse tipo de parceria contraria muito do que é pregado. E agora, finalmente, vamos ver o vídeo que o Flávio Bolsonaro publicou. Depois de escrever uma notinha, mandar para a imprensa, ele fez um vídeo que é a leitura dessa nota, mas afetando desde a primeira frase, olha só,
o que que é a gestão de crise, o que que é o marketing. Qual é o problema? Ah, se tem ligação com o Daniel Vorcário, então não é a favor das investigações. Aí ele já bota logo na primeira frase que ele é a favor, né? De repente se tornou o maior defensor das investigações, mas estava caladinho durante meses. Pode soltar o vídeo do Flávio Bolsonaro. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tem trouxa que cai. Ele está revelando uma relação íntima e comercial com o Daniel Vorcaro só agora porque terceiros expuseram isso. Porque essas conversas estavam no celular do Daniel Vorcaro, que foi apreendido pela Polícia Federal. É por isso que o Flávio está dizendo, ele não teve simplesmente a transparência, a sinceridade de revelar para o público essa relação depois de um escândalo enorme, o maior dos últimos tempos, talvez o maior da história do mercado financeiro no Brasil. E ele agora tem um tom até de é um absurdo que estejam querendo transformar isso em qualquer coisa. Isso não é igual o PT faz, isso não é igual o fulano faz, isso não é. Então, tem um elemento que é anterior a tudo isso, que é o Flávio nunca ter sido sincero sobre a sua relação, transparente, ter contado para as pessoas, olha, está acontecendo esse escândalo, queria até me antecipar. Eu tenho uma relação com Daniel Vorcaro, eu trocava mensagem com ele. Aliás, seria talvez até mais estratégico, vamos dizer assim, mesmo que do ponto de vista maquiavélico, porque o celular do Vorcaro foi parar na Polícia Federal, havia extração de dados, etc. Esse tipo de mensagem áudio poderia aparecer a qualquer momento. E o primeiro policial, alguém que vazasse aí para a imprensa, o veículo que pegasse ia publicar isso e ia aparecer. Ele não se antecipou. Ele tentou fazer, ó, se ninguém falar nada, se ninguém encontrar essas mensagens e tal, fico aqui caladinho, ninguém me vincula a Vorcaro. Agora que vinculou, ah, não, mas veja bem, era só um filme, não é Lei Rouanet, era só a gente aqui na iniciativa privada buscando um financiamento da iniciativa privada sem saber qualquer tipo de escândalo de fraude, etc. Sendo que o áudio ainda traz esse elemento do Flávio dizendo lá, sei que você está numa situação complicadíssima e tal, que remete à situação de ser alvo aí de questionamento, de investigação e tal, que era a situação do Daniel Vorcaro em novembro de 2025 e até um pouco antes. Então, esse conteúdo aí estava no primeiro telefone celular do Daniel Vorcaro, apreendido pela PF na primeira fase da Operação Compliance Zero. É uma tempestade para a qual o Flávio já deveria ter se preparado há muito tempo, já deveria ter antecipado, mas mais do que isso, ele não deveria ter gerado essa tempestade. Ele deveria ter mantido distanciamento de um empresário que oferecia CDB a 140% do CDI, aquilo que já era visto com muita desconfiança pelo mercado. Mas não, tem dinheiro, quer investir aqui na propaganda da família, que depois a gente vai usar, parece que qualquer um vai. Qualquer um vai. E agora quer convencer de que não, veja bem, não tem nada a ver, eu defendo a investigação, sempre defendi, tem que ser colocada em
o requerimento para a instalação da CPI do Master, tem que ser criada a CPI do Master, etc. Quer dizer, ele vai falando esse tipo de coisa depois, na esteira dos acontecimentos. É depois da operação contra o Ciro Nogueira, aí fala de uma maneira mais incisiva. Aí aparece o áudio com o Daniel Borcaro, fala de uma maneira mais incisiva. Mas passou meses fazendo todo aquele discurso molenga, frouxo, que nós sempre criticamos que os tucanos faziam em relação aos petistas. E como a própria Lava Jato mostrou, faziam daquele jeito molenga não só por uma questão de personalidade, por um estilo mais tecnocrático, mas porque também tinham rabo preso, também tinham relação com a Odebrecht. Então essas coisas se repetem em diferentes pontos do espectro político e ideológico. O bolsonarismo vai tucanizando. O petismo vai tendo munição para usar contra o bolsonarismo, e um fica tentando se limpar na sujeira do outro, enquanto um monte de gente fica passando pano. Os propagandistas do bolsonarismo nas redes sociais, vários deles, não todos, porque alguns estão adotando esse mesmo discurso do Flávio. Parece que já chegou para eles a narrativa oficial e eles esperaram e seguiram à risca. Mas outros já estavam se antecipando para dizer o seguinte: olha, se esse áudio for autêntico, então já era, a candidatura acabou e tal, esse tipo de discurso, mas ainda bem que eu não tenho político de estimação, ainda bem que eu não sou desse pessoal fanático. Olha, vocês deviam ver como é bom não ter fanatismo. Agora, eles estão fazendo esse discurso depois de 7 anos de pano. Tem gente que ainda vai ficar acompanhando as narrativas dessas pessoas. Quando a coisa aperta, aí eles tentam afetar um desprendimento. Onde é que eles estavam? Na sabotagem da Lava Toga, na sabotagem da Lava Jato, nas rachadinhas, funcionários fantasmas, votação no Congresso Nacional de mais de 400 medidas junto com o PT, aumento de fundão partidário, de fundão eleitoral, afrouxamento da lei de improbidade administrativa, quando havia processo, inclusive, contra o Bolsonaro, no caso Valdo Açaí, por exemplo, funcionário fantasma durante 15 anos. Aí se junta ali com Arthur Lira, que também tinha processo contra ele de improbidade, para afrouxar a lei de improbidade. E os petistas votam junto para afrouxar leis penais. Bolsonaro sancionou os jabutis inseridos no pacote anticrime, contra a recomendação do seu então ministro Sérgio Moro. A criação da figura do juiz de garantias, que já dividia a primeira instância em duas, na época quando o Flávio era investigado, pelo juiz xará dele, Flávio Itabaiana, queria que o processo saísse da mão do Flávio Itabaiana, acabou conseguindo por outros caminhos. Pela segunda turma do STF, que com votos de Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, deram a ele um foro privilegiado retroativo, que tirou do juiz de primeira instância para jogar o caso para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. E o Jair Bolsonaro sancionou restrição à prisão preventiva, restrição à colaboração premiada, e tudo isso para ele estava tudo bem, fora todos os escambos com o Centrão, sendo que é o bloco de origem da família Bolsonaro que mostra nas práticas os mesmos expedientes, enquanto todo esse pessoal que se diz defensor da direita fica tentando dizer, não, peraí, isso aqui foi só um errinho, isso aqui foi só um errinho, isso aqui... Quer dizer, quantos errinhos, entre aspas, precisam ser cometidos para entender que isso não é acidente, isso é o método, para entender que a conduta é típica de centrão, não é típica de direita com alguns acidentes, é o contrário. Se você muda essa chave, se você muda essa clave, se você muda esse prisma pelo qual você olha a realidade, você não precisa fazer malabarismo, contorcionismo. Mas agora vai chover de propagandista aí, de microfone de aluguel, dizendo na rede social: ah, o fanatismo realmente é muito ruim. Olha só como essas pessoas ficam passando pano, ficam defendendo o indefensável. Não, experimente você também não ter político de estimação. Ainda bem que não tem, etc. Vão lá passando pano durante 7 anos, é muita cara de pau. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.